Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o anjo da guarda e como que a gente pode criar uma conexão maior, uma proximidade maior com o nosso anjo da guarda. E a gente vai fazer num formato de bate-papo. E a primeira pergunta, né? Eu vou perguntando para o Ramiro e a gente vai conversando. E a primeira coisa que eu queria perguntar é que no Espiritismo eles consideram o anjo da guarda como um espírito superior. E eu queria perguntar para você o que você acha disso. Uma pessoa que acompanha o canal, ele afirmou que pelo Espiritismo o espírito não existe anjo, como a gente vê, como eu acredito. Ele acha que são espíritos humanos que foram evoluindo e se tornaram seres angélicos. Eu vou pela linha cristã, que os anjos foram criados separados dos homens, e também pela teosofia, que tem 7 ramos de evolução, né? Vou falar só das duas, que é o tema desse bate-papo aqui. Tem a raça humana e tem a raça angelical. E eles, os anjos, são uma grande fraternidade, eles fazem uma fraternidade entre homens e anjos. Eu já deixei um livro aqui de Geoffrey Hodgson, que é um autor da teosofia, e ele conta muito sobre essa fraternidade. Um dos livros dele é Fraternidade entre Homens e Anjos. Eu já deixei aqui uma vez, mas eu posso deixar aqui de novo aqui nos comentários. É importante que vocês façam também as perguntas aqui embaixo, porque muitas perguntas e respostas não estão em livros. Muitas das experiências são pessoais. Isso não significa que a gente não tem que ler para aprender. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente vai conhecendo melhor. Tem muito livro que falam coisas que, na minha opinião, não acontece. E isso é uma afirmação de outras pessoas também que têm esse contato. Como, por exemplo, o quê? De que o anjo, ele é um espírito superior, ou ele pode aparecer com um espírito inferior travestido de anjo. Isso pode acontecer, mas o que ajuda a gente a identificar quando é um espírito superior ou inferior dentro do espiritismo? Eu creio nisso, que existe também, mas existe anjos também de Deus, né? Anjos de luz, da verdadeira luz, e seres demoníacos que se transformam, se translúcidam, né? Como eles têm luz também. Se disfarçam? Se disfarçam, né? Você parece um anjo, porque eles transmitem luz também. Mas é os conselhos que eles dão. Então, o conselho, se você tem uma boa fé, uma boa firmeza na sua fé e acredita e estuda, você não é facilmente enganado. Esses seres malignos, né, esses demônios, eles são muito inteligentes. Então, não duvide. Então, é orar e vigiar. E muitas vezes meu anjo da guarda fala isso para mim. Tem uma coisa também que eles não olham nos olhos? Não tem uma coisa assim? Tem. Os espíritos negativos, eles têm, eu já percebi isso, eu já tinha lido sobre isso. E realmente, quando eu encaro eles, olhando olho no olho, eles se surpreendem. Porque nem todo mundo consegue ter essa experiência. Isso você diz em projeção ou um sonho lúcido, né? Sonho lúcido ou acordado mesmo. Quando você olha, geralmente eles atuam de noite para modificar a nossa cabeça e nossos pensamentos. Diversas vezes eu acordo, eu olho para o lado, ele está ali tentando me hipnotizar. Né? Inclusive a gente já teve uma experiência que eu vi que um espírito estava tentando te hipnotizar. Então por isso para mim, mais comprova que existe a evolução entre homens e anjos. Uma vez eu também vi seu anjo da guarda atuando sobre você, né, Simone? Que foi tão maravilhoso que eu comecei a rezar também. E quando ela acordou, Simone acordou, eu falei para ela e ela me falou que tinha um sonho recorrente. Eu estava tendo um pesadelo naquele momento que você viu o meu anjo e eu não sabia que você tinha visto, né? E aí quando eu acordei eu falei para ele que eu tive um pesadelo, que é um sonho recorrente ruim que eu estava tendo.
só que pela primeira vez você conseguiu combater. Dentro do sonho eu conseguia agir de forma diferente e não me deixar levar, né, pela situação do sonho. Então, o que acontece? Isso foi importante para ela, porque ela sabe que tem um anjo da guarda, foi uma comprovação para ela, e foi uma cena maravilhosa, como eu falo. É diferente da fisionomia de um ser humano, então os anjos nem sempre aparecem com asas, porque eles não têm asas, mas a asa representa que eles têm ligação com os céus, com um plano espiritual mais elevado, de que existem diversos planos, né? A gente aqui está no físico, com a nossa consciência, tem o plano astral, que é o plano das emoções, e o plano mental, e tem outros planos, mas não cabe aqui eu explicar isso, né? Porque o foco é sobre essa relação que a gente tem com o anjo. Sim. Então ela acordou, eu não falei nada para ela que tinha visto o anjo, e ela me contou a experiência dela, que pela primeira vez era um sonho de pesadelo, de ataque espiritual, e pela primeira vez a consciência dela se abriu através do sonho, um sonho lúcido, uma projeção, e ela conseguiu combater esse sonho. Isso trouxe um motivo eu lembro, de muita felicidade para você, que é possível, e eles atacam muito de noite, tanto demônios, né, que são anjos caídos, que não aceitaram o plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para todo ser humano. Então, essa é a diferença. E o espírito, ele tem uma fisionomia diferente. E muitas vezes, se você olhar para a mão deles, eles não têm mão, eles escondem os rostos. E se você encarar o rosto de um espírito, ele começa a se dissolver. Então eles fazem muita... O anjo também brinca, tá, pessoal? Eles não são tão sérios, não. Alguns são bastante sérios, porque pela literatura e pelo que eu entendo, pela experiência, os anjos também são muito diferentes, assim, de personalidade. Vamos colocar dessa forma. Muitas palavras aqui eu não tenho como eu explicar, então eu utilizo as palavras humanas para a gente entender melhor. E agora uma outra pergunta, assim, o que você acha que é bom a gente fazer para a gente aumentar a nossa conexão, a nossa intimidade com o nosso anjo da guarda? Eu comecei quando criança, eu tinha muito medo de qualquer coisa, não é assim não, eles aparecem e a gente acha tudo feliz, né, tudo harmonioso, tanto que se você ler a Bíblia, eles traziam temor às pessoas, e eles falavam, não tenham medo. Então, como você olha um ser tão poderoso, tão majestoso, que muitas vezes você se prostra, você fica de joelho, e eles próprios falam, não precisa ficar de joelho, né? E isso torna a gente, porque eles aparecem, para ajudar a dar uma mensagem. A própria palavra anjo é o mensageiro, eles são o haja de Deus, eles são a ação de Deus. Então eles atuam em diversas localidades, na natureza, nos elementos da natureza, e eles podem nos tocar. Então são espíritos inteiramente espirituais que podem conversar com a gente tranquilamente, e podem tocar na gente. Meu anjo da guarda às vezes me toca para acordar mais cedo. Aí você me perguntou sobre como é que a gente faz essa intimidade. Sim. Primeira coisa é acreditar, né? Você acreditar que existem. Para eles não interessa se você acredita ou não, eles vão aparecer. Mas eu fui aprendendo, perdendo medo, enfrentando medo com a ajuda dele. Então eu sempre oro de manhã. Tem a oração do Santo Anjo, né? Isso, a oração do Santo Anjo. E eu começo com essa oração de manhã. Eu começo com essa oração e depois eu vou agradecendo tudo que eu tenho. Ele me ensinou isso. Eu pedi como que ora, porque eu não sei orar, mas qual a melhor maneira de eu orar? E ele falou, começa agradecendo. Gente, de manhã é mais fácil agradecer tudo que eu tenho, tudo que principalmente eu conquistei, que me elevam e se aproximam mais de Deus. Só que quando de noite eu vou fazer isso, era tanta coisa para agradecer que eu acabava dormindo. Mesmo às vezes com insônia, eu agradecia a ele para a primeira fase da oração. E eu dormia. Então eu aprendi, inclusive ele me deu essa lição, que a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para ficar murmurando e reclamando. E também criar uma rotina, né? Assim, um horário, ou de manhã quando acorda, ou de noite quando vai dormir. Criar uma rotina, e não só quando a gente está precisando, né? Isso.
está precisando de alguma coisa em específico. Quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão tão bem, a gente mantém essa conexão diária, né? Para criar essa intimidade com o nosso anjo da guarda. E no meu caso, diferente do Ramiro, assim, eu não tenho essa coisa de ver, de ouvir, então, às vezes parece até mais difícil, né, da gente crer, né? Mas é um exercício de fé. Quando você tem respostas assim nos seus sentidos, né, da visão, você vê, sim, você sente tocar, você vê a cor. Eu no meu caso, eu não tenho nada disso, mas é um exercício de fé para mim. Então, às vezes, por exemplo, o fato dele ter visto o meu anjo da guarda, no momento que eu estava tendo um pesadelo, isso reforça a minha fé. E a fé é uma coisa que a gente tem que exercitar todo dia, né? Sim, porque às vezes Deus dá sinais pra gente que estão tão escancarados na nossa frente e a gente não acredita, a gente acha que aquilo é uma coisa comum, banal. Então comigo acontecem muitas coisas, mas não se engane, muitas coisas ruins acontecem comigo que faz parte da caminhada de qualquer ser humano, né? A gente passa por muitas dificuldades, mas tudo você pode tirar um aprendizado. Tem coisas que eu escuto em relação a por que o anjo da guarda não protegeu aquela pessoa. Eu faço uma pergunta para a pessoa: por que você não ajudou as pessoas? Por que você não ajuda as pessoas? Então a pessoa fica sem graça, porque ela acha que o anjo da guarda é um gênio, né, que você esfrega a lâmpada e ele aparece e te ajuda. Ele já faz isso de diversas maneiras. O anjo da guarda, ele te protege fisicamente e principalmente contra os seus pensamentos, que eles sabem que vão te levar para a derrota, para o erro. Porque quando a gente fala a palavra pecado, muita gente criou raiva dessa palavra, acha que é uma castração das pessoas, mas a palavra pecado é pecare, é uma palavra que significa errar o alvo. Então Deus quer te ajudar, o anjo da guarda, ele te ajuda a fazer um caminho mais seguro. Então a gente, de manhã eu oro, peço, agradeço e peço para o meu anjo da guarda, começando com a oração do anjo da guarda, e ele vai me ajudando, vai falando as coisas, ele vai levando as orações para até Deus. E você pode orar até andando. Não tenho tempo. Sim. Né? A gente tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. E depois, quando chega no trabalho, você jantou e você marca um horário. Por quê? Porque você cria uma ligação. Eu costumo muito, quando eu estou descendo para sair de casa, no próprio elevador, já crio até já é automático. Eu estou ali chamando o elevador e já... Santo Anjo do Senhor, já começo na descida do elevador e tal, então já estou saindo de casa e rezando. Criando essa conexão com eles, né? É isso. Então assim, o ser humano, ele não tem só um anjo não, ele tem um anjo para o seu casamento, para a sua união, na sua casa. A gente tem vários anjos da guarda ajudando. A Simone falou que ela não consegue ver, a maioria das pessoas não conseguem ver. Mas, às vezes, o meu anjo da guarda, que às vezes eu já falei aqui, eu sou meio cabeçudo. E ela me fala coisas que era justamente que eu tinha perguntado para ele, só que eu não queria a resposta dele. Olha só, cara, quem sou eu nessa fila do pão, né? E eu não queria. E ela vai e me fala, dá essa resposta, então ele utiliza ela para me dar a resposta. E o anjo dela me utiliza para dar a resposta para ela, para trazer claridade para ela. Então isso funciona muito para minha filha. Eu já contei uma história aqui, que a gente faz oração todo sábado de noite, e eu falei para minha filha: olha, filha, a ideia que você precisa ter agora, a ação que você precisa é entrar em meditação. Quando eu falo meditação, não é recitar mantra, essas coisas, entrar em silêncio, entrar em observação interna, porque hoje a gente julga muito externamente, a gente não se julga internamente. E ela falou assim: pai, não gosto muito de meditar e tal. Aí acabou a oração, a gente sentou uma parte da nossa casa que tem uma prateleira, um módulo de livros. E lá em casa às vezes aparece morcego, né? E bate com o livro da estante, gente.
caiu na cabeça dela, só que a gente não sabia, ela deu um grito porque ela pensou que era algum morcego, e o livro caiu. Adivinha o que estava escrito no livro? O nome do livro era um livrinho pequenininho de meditações, o nome do livro era Meditações. Meditações. Eles tinham acabado de falar que seria bom ela meditar, sentar um pouco e meditar. Exatamente, aí ela falou assim, olha, recado maior do que esse não tem, e ela, sim, ela acreditou. Então, assim, eles estão dando sinais pra gente o tempo todo, eles dão sinais, olha, tá errado isso que você tá fazendo, mas não é errado de te condenar, te tacar pedra. Olha, isso não é um bom caminho, é mais suave do que eu falei aqui, é mais sutil, é mais intuitivo do que eu tô falando aqui. Então você vai criando essa relação com ele, olha, o que eu poderia fazer? E tem coisas que ele não responde não, como eu falei no vídeo anterior, mostra símbolo para vocês, você tem que ficar sentado meditando, você não tem que ser ansioso com eles não. Quem somos nós para virar, me dar um gabarito Ele aí? não te dá tudo na mão, não. Não dá, às vezes demora, eu já aprendi isso, porque tudo que eu pedi aconteceu muito tempo depois, entendeu? Muito tempo depois mesmo, e eu enfrentando batalhas, não é fácil para ninguém. Então, assim, existe uma vantagem? Existe uma vantagem, mas não aparece só ser de luz para mim não, tá? Então, outra coisa que eu queria comentar, e que você também comentasse, é o seguinte, às vezes a gente quer entrar em harmonia com uma outra pessoa, a gente tem alguma situação, vamos dizer, uma entrevista, ou, não sei, alguma situação que você quer estar em harmonia, né? É interessante também, quando a gente ora para o nosso anjo da guarda, se conectar com o anjo da guarda da outra pessoa também, para que eles possam se harmonizar, para que tudo dê certo. O que você tem a muito importante você ter falado isso? disso, porque são todas as coisas que acontecem que a gente acaba esquecendo, mas a gente vai aos poucos lembrando, né? Olha quanta bênção, olha quanta coisa boa que a gente vai recebendo. Eu faço isso direto, porque eu trabalho numa rede hospitalar e é muito difícil você receber uma notícia que uma pessoa faleceu, principalmente que eu trabalho no hospital pediátrico, aquilo me dói muito, porque eu sou um pai também, né? Tenho sentimentos em relação àquelas próprias crianças. Então, o que eu faço? Olha só, eu faço uma oração quando eu chego no trabalho, pedindo que os anjos de cura atuem em todas as crianças, atuem nos pais, auxiliem os médicos, auxiliem os enfermeiros, todo o corpo clínico, auxiliem a parte operacional, né, que é a parte que eu trabalho também, informática, almoxarifado, RH, eu faço tudo isso. Então eu peço ajuda para ele. Olha só como são as coisas. Tinha uma vizinha que morava no nosso prédio e ela era um terror. Ela batia meia-noite, ficava pulando, fazia tudo e eu orava para ele. Só que a gente, né, hoje em dia a gente quer tudo rápido, né? Aí não foi assim não, foi assim que eu aprendi. Peça e peça com justiça. Não peça coisas que vão prejudicar as outras pessoas, não. Então eu pedi e eu já estava cansado que essa pessoa fazia eu acordar, eu e a Simone. Só que eu aprendi depois, com o tempo, você tem uma aceitação que tem coisas que você não vai conseguir mudar. Então ele já me disse isso para a senhora, que você vai melhorando, porque ele já sabe, né, esses seres nefastos, que você se incomoda com esse tipo de situação. Então esses seres nefastos, eles sabem nossa ação. E ele passando, eu falei assim, poxa, eu tô chateado com você porque você não resolve essa situação para mim. Então o que ele fez? Isso já de manhã, né, quando eu tava rezando, mas eu ainda tava na cama assim, rezando meio deitado, chateado, que a menina tinha aprontado muito. E aí a minha cama balançou, ele balançou minha cama fisicamente, eu tava acordado, tá, gente? Ele balançou minha cama fisicamente, eu falei assim, não adianta balançar minha cama não. Então isso é uma intimidade com ele, é claro que eu nunca vou ser desrespeitoso com ele, mas eu como humano, bastante humano, eu reclamei com ele. Então tá, tomei meu banho, tomei meu café, me arrumei e fui pro trabalho. Quando eu tô descendo na portaria, o porteiro me falou, aquela família, por algum motivo, eu não perguntei não,
Ele falou assim, ó, essa família está se mudando essa semana. Gente, eu fiquei tão sem graça. É como se ele tivesse balançado a cama, tipo assim, como assim? Né? Uhum. Ele já tinha atuado e eu não sabia. Uhum. E ele não é obrigado a te falar, ó, pô, ele não é o teu segurança particular, teu gênio da lâmpada. Ele vai te fazer você caminhar nessa terra. Espere e confia, né? Espera e confia, tenha fé. Tenha fé. Assim, não é assim. Instalar de dedos na hora que a gente quer, né? Tem coisa que demora 3, 4, 5 anos, porque precisa da sua mudança também interna. Então, vou deixando, né, essas informações aqui. A gente vai encerrar esse vídeo agora. E se vocês tiverem alguma ideia de temas para a gente conversar, deixa aqui nos comentários. E se você achou interessante, compartilha também, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Sim, um grande abraço para vocês, um excelente final de semana. Tchau, tchau.